Quando eu falo do poder da abstinência, nós precisamos entender que existem determinados prazeres que são lícitos. Não estamos falando de pecado e coisa ilícita. Isso aqui nem deveria ser cogitado. Agora, quando falamos de coisas lícitas, tem coisas que Deus deu que não é pecado. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, Deus fala para o homem, goza a vida com a mulher que você ama. Deus, desde o início, quando Deus abençoou o homem com a esposa, Ele está dizendo, quero que você curta o negócio. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo escreve, dando uma instrução aos casados. Primeiro ele diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada esposa tem o seu próprio marido, porque qualquer relação sexual fora do casamento, a Bíblia classifica como imoralidade. Isso tem levado alguns ao longo do tempo a dizer o sexo é ruim, é sujo, é nojento, é pecaminoso. Não, se feito fora do padrão de Deus, dentro do casamento, é uma bênção de Deus, é uma dádiva e é para deleite. Porque a Bíblia determina uma frequência que não é só para reprodução, como alguns tentam insinuar. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês tenham um deleite legítimo. Paulo diz, o marido não tem domínio sobre o seu corpo, e sim a esposa, vice-versa. Qual é a ideia? Ele chega no versículo 5 e dizer, não vos priveis um ao outro. Ele está dizendo, um não tem direito de boicotar o outro. A festa tem que rolar com intensidade na vida do crente, e tem que ter avivamento nessa área também. Acredite ou não, isso é bíblico. Mas quando ele diz, não vos priveis um ao outro, ele diz, a não ser, aí não é atitude de boicote. Ele diz, a não ser, talvez, de comum acordo e por um pouco de tempo. Então ele está dizendo, isso aqui não é regra, mas é exceção. A exceção cabe onde? Os dois entraram num acordo. Não é estilo de vida, não é permanente, é um período. E para quê? Ele diz, a fim de vos dedicardes à oração. Pastor, o senhor está dizendo que o casal, que tem o avivamento normal do dia a dia, não pode orar? Não. Eles vão orar e vão ter resposta. Mas aqui Paulo está falando de um nível mais profundo, uma dedicação. Entrar no lugar mais profundo. Ele diz, algumas vezes, viver os deleites do plano espiritual requer a gente dar um tempo nos deleites lícitos. Não é porque eles são errados, mas porque muitas vezes encheram, fizeram tanto a nossa alma que nos desligam da percepção do lado de cá. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é uma abstinência autoimposta. O casal pode se dedicar, queremos ter um tempo melhor na presença de Deus. Quando a gente começa a enxergar isso, e é por aí que o jejum entra, nós precisamos entender que ao longo da história, Deus sempre trabalhou esses conceitos. Esse é um exemplo. Em Números, no capítulo 6, Deus propõe e regulamenta o voto do nazireu. A palavra nazar, traduzida como nazireu, significa consagrado. Esse camarada queria se dedicar a Deus num nível diferenciado. Então ele se autoimporia algumas privações e abstinências. Não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com o morto e nem enterro da família. Mas não podia beber nada nem comer nada que viesse da uva. Significa que a uva tem algum problema espiritual, te amaldiçoou? Não. É porque era uma das coisas prediletas na cultura alimentar daquele povo. Deus está dizendo, você vai abrir mão de um deleite específico. Não é um sacrifício que você fez que te faz merecedor de algo. Ao abrir mão desse deleite, você está cultivando uma mentalidade. A verdadeira dimensão de prazer não está aqui no natural. Ela está aqui no Deus que eu estou me consagrando para buscar. Isso aqui nos ajuda a criar uma cultura, uma mentalidade de dizer, eu não me satisfaço com isso aqui. Isso aqui não é tudo que Deus ofereceu para mim. Eu estou disposto a abrir mão desse, para nunca abrir mão desse outro do lado de lá. Quem está entendendo, diga amém. Números capítulo 30. Deus instituiu uma lei regulamentando os votos. O que era o voto? Era algo que a pessoa fazia para afligir a alma. Não é porque ia melhorar a vida dela no natural. Ela ia, por meio de um voto, se impor uma restrição, uma privação, uma abstinência. Por que é que Deus falava dessas coisas? Porque Ele está dizendo, em algum momento, até aquilo de bom que eu ofereço a vocês, pode, de alguma forma, se você empolgar e encher demais sua alma com isso, quando chegar aqui, você, de repente, vai se perceber sem apetite ou sem percepção. E é aí que nós precisamos entender a disciplina, ou o que eu vou chamar a prática, ou a cultura do jejum. Jejuar não é um sacrifício que você faz, Deus olha e diz, fiquei impressionado com você, tu merece uma benção. Não há moeda de troca. Não há barganha. Senhor, te dei isso, e o que o Senhor vai me dar agora? Já que eu passei fome.
O jejum no contexto bíblico não tem a ver com isso. Quando Deus fala sobre os israelitas, ele diz assim, ele humilhou, ele fez vocês passar fome, humilhou vocês. Há uma associação na Bíblia entre jejum e humilhação. Salmo 35:13, Davi diz, eu humilhava a minha alma com jejum. Daniel 10:12, o anjo diz para ele, desde o início do jejum, ele se retrata ao período, desde que você dispôs o coração a se humilhar diante de Deus. A palavra jejum às vezes aparece na Bíblia, não com essa definição, mas como afligir ou humilhar a alma. É um momento de humilhação. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu não me sinto bem. Falei, alô, quem é que se sente bem jejuando? A gente jejua para mortificar a carne, para afligir a alma, não é para sentir bem. É só para lembrar que nossas gratificações não estão nesse plano natural e terreno. A Bíblia diz que Deus os fez passar fome. O jejum não vai fazer o quê? Outro dia um falou, não, pastor, eu não jejuo porque eu passo fome. Eu falei, criatura, a palavra nesteia, traduzida do grego no Novo Testamento como jejum, o ne é um negativo. Estio, que é as duas palavras emendadas e conjugadas, é privação de comida. Eu falei, jejum é isso, é passar fome. Mas de vez em quando fala, não, pastor, eu não jejuo porque daí eu peco. Eu falei, como é que é? Não, eu fico muito irritado. Eu falei, o jejum não faz você pecar. O jejum expõe quem você é. Em algum momento no jejum prolongado, ele vai tirar o melhor de você. Mas antes disso, ele vai expor o pior de você. Eu fiquei impressionado. Um livro que me empolgou muito para jejuar, ao longo do tempo, principalmente jejuns prolongados, é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Esse cara fez 30 vezes jejuns de 40 dias. Pensa num cara que tem autoridade para falar. Ele conta de uma ocasião, onde no meio do jejum longo, ele levou uma fechada no trânsito. Ele abriu a janela e fez um sinal com um certo dedo, que ninguém deveria fazer, muito menos um crente, o que dizer um pastor, um homem de Deus jejuando. E dizia o pior, ele falou, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu fiz o dia que eu estava jejuando. Que o jejum tem a capacidade de expor e denunciar aquilo que está dentro de você. Gente, eu não quero parecer, quando a gente conta aqui que fez jejum longo, que o pastor sempre funcionou. Outro dia um falou, não, pastor, eu fico frustrado, porque muitas vezes não aguento jejum. Eu falei, eu te dou uma lista maior do que a sua, dos que eu não aguentei. O jejum revela o que te controla. E muitas vezes nós vamos descobrir que a comida exerce um controle sobre nós, maior do que nós imaginamos. De que a necessidade de prazer e gratificação carnal é maior do que nós imaginamos. Quando você ainda falha sozinho, você abafa o caso. Mas quando você falha em grupo? Eu, quando morava em Guarapuava, no início do meu ministério pastoral, chamei toda a liderança, meus discípulos próximos, pastores de outra cidade, falei, todo mundo, 3 dias no mato, enfiado no jejum e oração. E a gente tinha uma mania besta naquela época, de moleque imaturo, de ficar provocando o outro, principalmente no segundo dia do jejum. Que quem não passou o processo de desintoxicação antes sofre. Aí naquela hora a gente começava, imagina agora um frango assado. Meu Deus! Aí o outro dizia, imagina uma pizza de frango catupiry, meu Deus! Aí o outro imagina, e a gente está naquela brincadeira besta, porque nós estamos no meio do mato. Não tem a geladeira para um cair, não tinha nada. A gente estava literalmente, né, numa fazenda, numa casa assim, vazia, e naquele momento nós estamos, vamos brincar à vontade, ninguém vai ter problema. Até que um fala assim, imagina agora um x-salada do Lagoa Lanches. Nem existe mais, mas na época era o top. Quando o cara falou isso, ninguém falou, meu Deus. Foi um silêncio. Quando eu vi aquele silêncio, falei, entrou. Essa pegou todo mundo. Aí deu uns minutos, todo mundo quieto. Aí um levanta e fala assim, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete. Tinha chovido, a gente não conseguia nem sair com os carros porque atolava. Mas era o único que estava de caminhonete. Falou que está aqui a chave da minha caminhonete, 4x4. E eu dou o dinheiro, banco de todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, vocês são um bando de carnal. Nós viemos aqui jejuar, buscar Deus. Já não basta brincar com comida. Agora, vocês, em vez de defender o jejum, ouve o cara falar isso, fica tudo quieto, todo mundo baixando a cabeça, envergonhado. Aí, depois que eu dei a bronca todo mundo, eu parei e falei, mas tu está falando sério? Aí ele não sabia se era uma pegadinha. Falou, tô. Falei, me dá a caminhonete, o dinheiro, quem busca sou eu. Nem eu aguentei, irmãos. A hora que eu vi que tinha uma saída, que o negócio estava fácil, caiu a casa no segundo dia. Todo dia alguém falou, pastor, vocês foram embora? Eu falei, não, o jejum é no terceiro dia. Foi um jejum de 2, um jejum de 1. Mas não foi de 3.
Eu posso te contar um monte. Mas a questão é que nós precisamos aprender a crescer. E que Deus, às vezes, permite que essas coisas venham à tona para a gente ver o que é que nos controla. E quando você entende que o jejum tem o poder de humilhar, de passar fome, e com isso trazer à tona, ele, na verdade, não é necessariamente algo ruim. Pode ser ruim no início, mas ele pode nos conduzir a algo bom. Qual era a lição final? Compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você imagina se eu e você fossem desesperados pelo alimento espiritual, como nós somos controlados pelo natural? Você consegue imaginar o nível de cristianismo que eu e você viríamos? É por isso que eu estou perguntando hoje, fome de quê? Só que a razão pela qual muitas vezes nós não conseguimos ter essa fome que deveria do lado de cá, é porque a gente encheu a alma de um monte de porcaria. Agora, preste atenção, não estou falando que as pessoas têm tendência aos extremos. Então, tem aqueles que pregam o evangelho, onde tudo é tão espiritualizado que você não pode ter nenhum prazer. Tem aqueles que pregam o evangelho, onde Deus só quer abençoar, te dá isso aqui, parece que o outro lado não é importante. A maturidade exige um certo equilíbrio. E nós precisamos entender como Deus lida conosco.